Olá a todos. Estamos aqui reunidos hoje na sala 5, Departamento de Cardiologia Intervencionista do INCOR, Hospital das Clínicas da USP, para realizar um caso de uma intervenção coronária complexa. E para iniciar a nossa discussão, eu queria convidar o Dr. Pedro para nos apresentar o caso clínico. Dr. Pedro, por favor. Olá, estamos aqui reunidos para discutir um caso clínico de um paciente masculino de 61 anos de idade, previamente hipertenso, dislipidêmico e ex-tabagista, com uma DAC estabelecida, paciente que já realizou intervenção coronária percutânea no ano de 2007. Ele fez o implante de stents bare metal em DA, diagonal e coronária direita. E no ano de 2014, esse paciente evoluiu com uma reestenose do stent da descendente anterior e fez um novo procedimento percutâneo. Esse paciente retorna agora para a gente em 2024 com quadro de angina CCS2 com teste ergométrico positivo. Perfeito. Obrigado, Pedro. Eu acho que, se puder mostrar a angiografia, por favor. Dr. Roger apresentar para a gente a angiografia. A angiografia mostra uma lesão segmentar no terço proximal para médio da artéria descendente anterior. É uma restenose intrastente. Além disso, tem uma placa, né, uma lesão obstrutiva limítrofe no tronco distal, certo? E uma característica interessante que você vai comentar a partir do momento que a gente fizer o OCT é que provavelmente tem alguns pontos dessa reestenose que tem duas malhas de stent, certo? Então a estratégia é fazer laser na reestenose e avaliar novamente com o OCT para ver qual é a estratégia de colocação dos stents ou se vamos colocar um novo stent ou não. Perfeito. Passando então para as imagens da OCT. Nas imagens da OCT, a gente vê aqui, em alguns pontos, uma hiperplasia neointimal com cálcio por trás da haste desse stent, que isso pode ter atrapalhado a expansão ótima desse stent no procedimento índice. Tá? Seguindo para a parte mais distal, a gente já começa a ver alguns sinais de neoaterosclerose. Tá? A gente observa aqui, como o Dr. Roger mencionou, duas camadas de stent, com tecido neointimal entre as duas camadas de stent. Observem aqui uma camada de stent, outra camada de stent, com tecido neointimal entre essas camadas de stent. Vejam aqui a presença de neovasos dentro desse tecido neointimal, então isso também é uma característica de neoaterosclerose. Alguns pontos de rotura da neoíntima, observem aqui às 5 horas, uma rotura de neoíntima. Nós fizemos o OCT sem manipular essa artéria, então aqui não teve pré-dilatação, é um OCT pré-procedimento realmente. Vejam um ponto de cálcio dentro da neoíntima também. Vejam que aqui a gente tem lago lipídico, uma atenuação da luz com formação de lago lipídico. Então caracteriza realmente neoaterosclerose dentro desse stent como um dos componentes para a falha desse stent. Então a gente tem mecanismo de hipoexpansão, mas a gente também tem um mecanismo de neoaterosclerose, o que é típico, porque veja, o stent farmacológico foi implantado há 10 anos atrás, né? Então é uma falha muito tardia desse stent, então uma manifestação de neoaterosclerose. Na borda distal do stent a gente vê alguma doença também, com uma área luminal bem reduzida, 2,5, 2,3 de área luminal mínima, tá? É um segmento relativamente curto, tá? E depois a gente já tem uma configuração de 3 camadas aqui, só com espessamento intimal, mas sem uma doença muito significativa na parte mais distal do stent. Com relação àquilo que o Dr. Roger comentou, é um contínuo, né? A gente tem uma doença que começa no tronco distal e vem para a descendente anterior, tá? E a gente tem uma área mínima nesse tronco distal de 4,9, tá? Então está abaixo de 6. Então a nossa discussão aqui seria para tratar desde o tronco distal até a DA proximal com stent. No local que a gente tem 2 malhas de stent, utilizar o laser para ter uma expansão melhor desses stents. E na parte distal, mais um stent adicional. Então seria balão farmacológico com laser para modificar a placa no local desses stents prévios, um stent distal e um stent do tronco para DA. Correto, Roger? Perfeito, concordo com a estratégia. Então o primeiro passo para a preparação do catéter de laser
essa calibração que a gente faz com o equipamento. Eu preciso usar óculos de proteção adicional, como vocês podem observar, e as outras pessoas da sala não olham para a fonte do laser. Ok, não para. Continua. Então a gente realizou aqui a calibração do catéter de laser. Você consegue mostrar para mim aqui no detalhe? Então esse é o catéter da aterectomia por laser, tá? Então é um catéter com monorrail curto, tá? De 30 milímetros. Então a gente trabalha com esse catéter normalmente, como a gente trabalharia com um catéter balão monorrail, por exemplo, um catéter de OCT, um catéter de ultrassom intracoronário, tá? Então ele tem um monorrail curto com a fibra ótica, com as fibras óticas internamente, para que a gente possa fazer a ablação da placa, tá certo? Para a gente fazer essa ablação por laser, tem dois parâmetros que a gente pode ajustar. A fluência, que é o grau de energia que a gente vai entregar no local da placa, e a frequência, tá? Essa programação varia, a fluência varia entre 30 e 80 e a frequência entre 25 e 80. Tá? A frequência, esse número é por segundos, o número de pulsos por segundo, com o catéter de 0,9, que é o catéter que a gente está utilizando nesse caso atual. Então, estou chegando com o laser na coronária. Vejam que ele navega bem tranquilo. Cheguei perto da borda do stent. E aqui tem três formas de a gente trabalhar com laser: com salina, com sangue e com contraste. A forma menos agressiva é com salina. A forma intermediária é com sangue. E a forma onde a gente consegue uma maior modificação tecidual é a utilização do contraste. O laser, ele atua na placa de três formas principalmente, tá? Uma forma é uma forma química. A absorção da luz pelo tecido, ela leva uma quebra das ligações de carbono teciduais, então isso faz com que haja uma modificação da placa. Tem uma forma térmica também, a absorção de luz pelo tecido também atua na modificação da placa. E uma última forma de atuação do laser, que é a forma mecânica, através da formação de microbolhas, que atuam também para ampliar a luz da artéria. O avanço do catéter com laser, ele é feito bem lentamente. Quanto mais lento, maior a ampliação da luz. Então a gente avança manualmente com uma velocidade aproximada de 0,5 a 1 milímetros por segundo. Tá? E essa ablação, ela visa quebrar os componentes do tecido da placa em partículas menores do que 10 micrômetros, que isso dificulta, diminui a chance de você ter no reflow por oclusão da microcirculação, tá certo? Perfeito. Então, tem duas camadas de stent, eu acho que eu já vou começar com 40-40. Pode liberar. Então eu vou avançando bem lentamente. Interessante, né, Carlos, que o tempo é pré-programado, né? Você não precisa contar o tempo. O próprio equipamento, automaticamente, isso facilita muito durante o procedimento, né, Roger? Exatamente. A gente está dentro do stent agora, né? Numa região onde tem duas malhas de stent, né? Carlos, a ideia é fazer o laser só na restenose ou a gente vai ampliar a ablação um pouco além da restenose, onde também tem placa um pouco mais para baixo? Eu acho que a ideia aqui deveria a gente focar aonde a gente tem restenose do stent, porque nos outros segmentos a gente não tem nenhum tipo de calcificação severa, a gente não precisa tanto de uma modificação agressiva da placa. Eu acho que o foco principal talvez fosse trabalhar nos pontos de restenose do stent. Perfeito. Bom, eu já passei nele todo, tá? Passei no stent todo.
Vamos ver como é que foi o ganho de luz aqui, se está tudo bem. Ele já melhorou. Acho que naquele ponto... Aquele ponto ali ainda precisa mais. Justa né? septal, eu acho que vale a pena... Aumentar um pouco, né? Exatamente. O que a gente pode fazer é continuar com sangue, mas aumentar tanto a fluência quanto a frequência para 80-80, tá? Que aí seria a configuração máxima, só não é a mais agressiva de todas, porque eu ainda estou usando sangue. Exatamente, não é contraste. Não estou usando contraste. Temos o resultado do TCA? 430. 430. Veja quando a gente usa a frequência maior, muda inclusive o som. Então, novamente eu estou fazendo com sangue, não injetei salina. De novo, a gente optou por fazer uma estratégia mais agressiva, por já ter 2 malhas de stent, ter cálcio por trás das hastes do stent, então a gente procurar otimizar ao máximo a expansão desse stent. Acho que aí é o ponto principal, né, Carlos? E assim, interessante é que o paciente sempre fica muito estável durante todo o procedimento, toda a aplicação do laser, né? Tem um ponto do stent que a gente ainda não obteve uma expansão ótima, então nós vamos fazer dessa vez uma corrida com contraste. Pode liberar. Pode manter, pode injetar. Vamos de novo, mais uma. Tá bom. Vinte e quatro, 28. 26, 28. Opa. Abriu bem, hein? Abriu. O resultado geográfico parece Lindo, um né? espetáculo, né? Então aqui nós fizemos algumas corridas de laser com incremento progressivo da agressividade. E na tela aqui do OCT a gente consegue comparar as duas corridas, tá? A gente tinha uma área mínima do stent de 3,27 pré e dilatamos o stent com balão não complacente, 3,0, e a gente vê uma área mínima do stent de 5,45. É uma área já bem adequada, inclusive se a gente quiser proceder com um balão farmacológico na área do stent. Naturalmente a gente precisa complementar com um stent adicional distal, um stent do tronco para a parte proximal da DA, mas eu acho que é nítido na tela, comparando o modo longitudinal aqui na parte superior, a primeira corrida versus a segunda corrida, com a modificação da placa e com laser. Vejam que mesmo nessa região, onde a gente tem placa de cálcio atrás das hastes do stent, é a área mínima do stent de 5,45. Então, mesmo com cálcio nessa região, a gente conseguiu, por trás da haste do stent, a gente conseguiu modificar a placa e conseguiu uma expansão do stent que eu considero adequado com a área mínima de 5,5. A grande vantagem do laser em relação às outras tecnologias, para cálcio, por exemplo, no nosso meio nós podemos usar técnicas para modificação de cálcio, outras técnicas que existem, como a terectomia rotacional ou o shockwave, mas essas tecnologias muitas vezes não atuam por trás do stent, elas acabam tendo uma atuação mais superficial e o laser consegue modificar a placa mesmo na região que está atrás do stent. Então eu acho que para esse caso específico foi muito benéfico para a gente conseguir uma expansão ótima desses stents previamente implantados. Bom, após a análise do CT, que o Carlos acabou de comentar,
Nós optamos por colocar um stent no terço distal, né, no terço médio distal, logo na borda do stent previamente implantado, onde tem uma lâmina de dissecção e doença aterosclerótica, um stent 2,5-15. Pedro, fala um pouco sobre o stent que vai ser implantado. Bom, esse é um stent Supreme, é uma tecnologia chinesa, um stent que tem alguns estudos já com resultados comparáveis aos stents que a gente tem aí no mercado. Então é um stent de cromo cobalto, com as hastes ultra finas de 80 micras, um polímero bioabsorvível e eluído em sirolimus. É um stent que tem demonstrado aí nos estudos já apresentados um resultado muito, muito significativo. Muito obrigado. A luz aí é meio 2.0, 12. 12. Tá bom? Tá bom. 18. 18. Então aqui a gente vê a angiografia, o resultado após o implante do stent na borda, adjacente à borda dos stents implantados previamente, né? Ciclo de novo, por favor. A gente vê um resultado, a angiografia, um resultado muito satisfatório. Concorda, Roger? Concordo. A posição perfeita, a expansão também está muito boa. A gente vai confirmar com o CT no final do procedimento, né? Mas a princípio... A princípio muito bem, o stent desceu sem nenhum tipo de dificuldade, né? Certo. Navegou tranquilo por dentro dos outros stents, então, por enquanto, tudo conforme o planejado. Perfeito. Então o próximo passo agora, a ideia é a gente fazer balão farmacológico no stent previamente implantado. No stent previamente implantado, onde tem 2 malhas de stent para evitar a colocação de uma terceira malha. Exatamente. Cara, pode ir 18. Marca o relógio, por favor. 1 minuto e meio, tá? Doze. 14. 14. Desinsufla e vamos de novo. 14. Beleza. Então a gente implantou um stent 3,5 por 20 na DA proximal, do tronco para a DA proximal. Vamos fazer um pote agora, otimização proximal. Acho que está perfeita a posição aí. Vai, pode ir 8. Aqui a gente está fazendo a otimização proximal com balão 4,5, pode insuflar. Após o implante do stent, né, Carlos? Após o implante do stent. Só para corrigir a posição aqui na carina. Pode insuflar. Preciso falar que esse stent ele é bem visível na angiografia. É um stent confortável para trabalhar, hein? Então, como os senhores podem ver, a gente colocou um stent na borda distal aos stents previamente implantados, porque tinha uma carga de placa considerável, uma área luminal pequena, e na preparação do stent de cima a gente teve um watermelon, e com esse watermelon a gente teve uma pequena dissecção da borda distal. Então, somado à placa que já existia e essa pequena dissecção na borda do stent, a gente colocou um stent adjacente ali, tudo, as medidas todas guiadas pelo OCT, pelo que a gente mediu no OCT. Utilizamos balão farmacológico para tratar os stents previamente implantados, pode passar os próximos. E colocamos um stent 3,5 por 20 do tronco para a parte proximal da descendente anterior. Fizemos um pote com balão 4,5 no tronco, também isso tudo guiado pelas medidas obtidas pela tomografia de coerência óptica, né, Roger? Sim. Otimizamos o terço proximal da DA com balão 3,5 não complacente também. Que é o que está nessa cena. Exatamente. E esse é o resultado final.
O resultado angiográfico, Pedro, o que você achou? Resultado sensacional, né? Então, o resultado final angiográfico muito bom. A gente não vai fazer a última corrida de OCT pós, porque como a gente usou balão farmacológico no stent previamente implantado, a gente não quer reduzir o efeito da droga na parede do vaso. Então, a corrida de OCT final a gente não vai fazer só por causa do balão farmacológico, mas todas as medidas que a gente fez foram guiadas pela OCT e com um resultado que eu considero bem satisfatório, hein, Roger? Sim, e foi um procedimento muito tranquilo, né? Tanto a navegabilidade do laser, entre stent, a operação do laser foi muito tranquila, o paciente ficou estável durante todo o procedimento, e o implante dos 2 stents também ocorreu sem dificuldade, stent com uma boa navegabilidade, boa radiopacidade, e o resultado final traduz toda essa tranquilidade do procedimento. Exato, é um procedimento realmente, e foi muito eficaz, né? Só chamando a atenção, assim, 2 hastes de stent, com cálcio por trás das hastes de stent, e a gente ainda conseguiu uma área de expansão do stent muito satisfatória, né? Exatamente. Então, um resultado muito impressionante, a gente está muito feliz com o resultado. E só reforçando o que você falou, o paciente ficou estável o tempo todo, não houve lentificação de fluxo em nenhum momento, quer dizer, procedimento muito tranquilo o tempo todo. Muito tranquilo. Uma angioplastia complexa feita de forma simples, concorda? Exatamente. Que é o que a gente busca todo dia. Exatamente. Então tá, a gente agradece a participação de todos, a atenção de todo o time aqui, tá? E eu acho que a gente pode encerrar o procedimento. Muito bom.